Irmãos, boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de continuar participando. Agora à tarde nós falamos um pouco a respeito do inferno. E aí eu percebi que poucas pessoas vieram já, porque o assunto já é mais quente mesmo. Mas se você não veio, pergunta para os irmãos que vieram. Há muita informação sobre o inferno que você não conhece. E talvez o pouco que você conhece você tenha ouvido de forma distorcida. E nós precisamos ter uma mente mais clara, mais bíblica a respeito do inferno, para que possamos entender então a urgência da responsabilidade de obedecer à ordem de Jesus e pregar. Como Marcelo mencionou, eu sou o pastor Marcos, Igreja Batista Redenção, lá de Bragança Paulista. Sou casado com a Isabela, sou pai da Samara e da Stephanie, e essa semana... esses 15 dias aí também estou de férias, então eu estou de férias da minha igreja, mas estou pregando aqui, assim férias de pastor, mas faço isso com alegria. Pregar é um privilégio que eu tenho, e eu acho que todo pastor sente assim, nas férias a gente vai visitar igrejas, eu fico com vontade de pregar e compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. E eu fico feliz de poder fazer isso nessa noite. Porém, o meu desafio, eu coloquei aqui no início, ali tem o site da igreja, se você quiser acessar, é um site muito rico de informação, muito rico mesmo. Há mais informação ali do que você vai poder ler. Eu garanto para você, há muito material. Há materiais para crianças, há videozinhos, há uma série de animações aí que você pode compartilhar. Há uma série que nós colocamos lá. Você entende esse versículo? E aí nós pegamos os versículos mais difíceis da Bíblia e fazemos uma historinha, um desenhozinho sendo narrado e explicando como aquele versículo é. E você pode compartilhar pelo WhatsApp. A pessoa vai ouvir, porque tem musiquinha. Parece um desenhozinho. É bem produzido, você vai gostar. Nós atingimos com o nosso site cerca de 120 países ao redor do mundo. E nós somos uma igreja bem pequena, são 110 membros por aí. Mas Deus nos abençoou, nós somos a única igreja de língua portuguesa, de fala portuguesa, a colocar o sermão da igreja num site chamado Sermão Áudio, que é um site americano. E aí então atinge muitos países, e há países ao redor do mundo que não tem igreja, não tem pastor. E o que as pessoas fazem? Elas entram no nosso site, escolhem uma mensagem, e aí clica, reúne um grupo de pessoas, as pessoas escrevem e falam: nós estamos aqui do Camboja, e nós não temos pastor. Nós damos play, e aí ouvimos a pregação com um grupo de irmãos ao redor. Pessoas que escrevem de lugares da África, países muçulmanos, simplesmente porque acessam o texto bíblico e aí podem compartilhar. Vários pastores pregam. Nós temos por hábito na nossa igreja fazer exposição bíblica, escolher um livro. O pastor escolhe o livro que vai pregar e ele vai pregar versículo a versículo até acabar aquele livro. E demora o tempo que demorar. Por exemplo, Isaías foi pregado 7 anos. Os irmãos não aguentavam, ia para a igreja, sabia que era Isaías. Vai até terminar o livro de Isaías. O Dr. Martin Lloyd Jones, certa vez, pregou Romanos 15 anos na sua igreja. E nós fazemos isso. Para quê? Para evitar duas coisas. Primeiro, evitar que o pastor dê recado para pessoas. Então, por exemplo, se eu pego o versículo 1 hoje, a semana que vem eu vou pregar qual versículo? O 2. E se o versículo da semana que vem, o 2, fala de um pecado que você pratica, você pode não vir, mas não pode chegar: o pastor está dando um recado. Não, porque é muito difícil quando vem uma irmã na igreja fazer aconselhamento e falar: meu marido é grosso comigo. Aí na semana que vem hoje eu quero pregar o trato do marido com a esposa. Aí vem alguém, eu vejo que a igreja está tendo muita fofoca, e eu falo: hoje eu quero pregar sobre a língua. Isso é ruim. Então o que nós fazemos? Verso a verso. Vai chegar uma hora que vai chegar em algo que você tem feito, tem que mudar, encorajar uma prática, assim por diante. Então evita qualquer tipo de surpresa. A pessoa fala: eu não sei o que o pastor vai falar semana que vem. Sabe sim. É só ler o verso seguinte, vai caminhar. Evita o recado. E em segundo lugar, evita que o pastor pule os textos difíceis. Se dependesse de mim, eu ia pregar alguns... Eu ouvi falar de um irmão aqui em São Paulo que veio pregando Romanos. E ele pegou o capítulo 1, 2, 3. Quando ele chegou no 8, ele pulou o 9, o 10 e continuou no 11 e foi em diante. Não pode fazer isso, tem que expor toda a palavra de Deus. Por quê? Porque quem inspirou a Bíblia é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está contando uma história. E uma história, é lógico que uma história tem o quê? Começo,
meio e fim. Então nós não cremos só na inspiração textual da Bíblia, mas nós acreditamos na inspiração sequencial do que está sendo narrado. Então se eu vou pregar, como vocês estão fazendo aqui, é o ideal. Eu não posso vir aqui pregar 1 João 4 e a semana que vem alguém vem pregar 1 João 1. Vai ficar desconexo. Eu preciso caminhar numa sequência. Mas estou diante de um desafio real. Porque hoje eu pregaria, era suficiente para essa noite pregar 1 João 4:1. E o pastor Marcelo pediu para pregar 1 João 4:1 a 21. E 4:1 a 21 nós ficaremos 3 meses, 2 meses olhando textos aqui. Então eu não vou poder fazer isso. Então eu vou fazer um sobrevoo com você. E quando você vai embora falar que aprendi 1 João 4. Você não aprendeu 1 João 4, tá bom? O que você fez? Vocês já entraram no Google e viram uma foto de satélite de São Paulo? Você vê bonito, né, São Paulo? Dá para falar conheci São Paulo? Não. Se você aproximar, você desce num bairro, desce numa rua, desce numa casa, desce na grama, é assim, o texto bíblico é assim. O que nós vamos fazer hoje? Eu vou pular de paraquedas, muito alto. E aí nós vamos ver 1 João inteiro e falar, nossa, que legal. Tem que cair em algum lugar. Eu vou ver onde eu vou cair. Mas é assim que o texto bíblico nos ajuda a entender. Então leia. Meu desafio para você é que você leia 1 João na sua casa. E leia. Eu faço um voto, ou uma proposta para você. Escolha ler. 1 João é curtinho, você viu? 5 capítulos. O ano inteiro. E quando eu terminar 1 João, você lê de novo. E quando eu terminar, lê de novo. Ah, pastor, como assim? Você põe uma folha do lado e você começa a anotar o que esse texto fala sobre Deus, o que esse texto fala sobre mim, o que esse texto fala sobre o pecado, e vem lendo. Deus vocês já viram 1 João capítulo 1, não é? Ele fala assim, se alguém diz estar na luz como Deus está na luz, se andarmos na luz como Ele está na luz, quem lembra desse texto? Temos comunhão uns com os outros. E aí nós pegamos esse versículo e você marca, se eu ando na luz, como Deus está na luz, eu tenho comunhão. E se eu ando nas trevas? Qual é o contrário? Inverte o versículo. Quem anda na luz tem comunhão. Quem não anda na luz tem o quê? Afastamento. Ah, pastor, eu estou sendo crente na minha casa. Dá para ser? Não. Ah, pastor, não dá. Ah, quem falou? 1 João. Você está andando em trevas. Não estou não, está sim, eu não sei o que é, mas você está andando sim. Se você estiver em comunhão com Deus na luz, vai ter comunhão uns com os outros. E é assim que você estuda a Bíblia. Hoje eu vou falar da sequência aqui. O pastor Marcelo leu de 1 a 21. Eu não sei se é a prática da igreja, é a prática na minha igreja. Toda vez que nós estudamos um texto, nós pensamos qual é a verdade central, qual é a ideia que você tem que aprender daquele texto. Então, por exemplo, se eu fosse ler lá, se andarmos na luz como Ele está na luz, eu ia falar sobre comunhão. Ah, quem anda na luz tem comunhão com Deus. Essa é a verdade que está naquele texto. São 21 versículos. Então, qual é a verdade central? É bem ampla e não é muito específica. Deixa eu ligar aqui que eu não ligo. Vem aí, a verdade central. O que eu quero que você aprenda nessa noite, que você tente memorizar uma frase que você guarde, é essa daí. Opa, passou uma a mais. Um verdadeiro crente dá evidências da sua salvação. Então você sabe que hoje eu vou falar sobre um verdadeiro crente. E o que o verdadeiro crente faz? Amém. Me sentindo num lugar gregoriano. O que o pessoal faz? Vamos lá, gente. O que um verdadeiro crente faz? Muito legal. Agora, é fácil lendo ali, né? No final eu vou perguntar. O que um crente faz? Ele dá o verdadeiro, hein? O que é uma evidência? Ele dá mostras, ele tem indícios ali, ele vai mostrando. O pessoal olha e fala assim, esse é crente. Quando você sair por aquela porta, eu quero que você saiba se você é um verdadeiro crente ou se você não é. Não tem um crentômetro sentado aí na sua cadeira que acende uma luz dizendo, crente 10 e tal. Não tem isso. Quando você sair sozinho, você fala, sou crente. Ou você pode falar assim, preciso melhorar muito no meu cristianismo. Ou você vai sair dizendo, não sou crente. Os três estão bons para mim. Vou ficar feliz se você sair de qualquer um dos jeitos. Se você sair, eu não sou crente, eu estou feliz, porque agora você sabe o que tem que fazer para ser. Se você falar, eu sou um crente, preciso melhorar,
Legal, estou feliz porque a palavra de Deus te incomodar a caminhar naquilo que precisa. E se você falar, eu sou um crente nota 10, eu vou dizer que você é mentiroso. E aí eu vou ficar feliz porque Deus vai trabalhar na sua vida, corrigir, você vai ter que mudar. Tá bom? Todos nós estamos no alvo. Nenhum de nós é nota 10. Tudo bem? Pastor, estou assustado. Não é, nós não somos nota 10. Estamos caminhando. Tudo bem? Vamos então juntos. O que eu vou mostrar então? Como identificar um verdadeiro cristão. Anota aí, hein? Qual que é a verdade central mesmo? Amém. Qual que é a verdade central? Um verdadeiro cristão dá evidência da sua salvação. Legal. Nada de ficar sussurrando. Sussurrando é para tapear professor. Chamado oral. Não funciona. Tem que dizer. Como identificar um verdadeiro crente? Fácil. Porque você sabe que um verdadeiro crente... Então eu tenho que olhar o quê? Só olhar as evidências. Resolvemos o nosso problema. Então abra aí em 1 João, capítulo 4, de 1 em diante. E se segura aí que nós vamos correr. Tem muita coisa aqui. Vamos sobrevoar. Primeira lição. Eu coloquei ali um semáforo. Ó, tá bom? Então tem algo relacionado a esses 3 símbolos aqui, que é uma maneira de você memorizar aí. Muito bem, então vamos caminhar. O que eu vou mostrar? Ó, pulo de paraquedas, hein? Bem alto, bem alto. O que nós vamos ver no livro inteiro? Não precisa procurar, o pessoal está anotando. Eu deixo para vocês, eu quero que você entenda. Depois, o pastor Marcelo pode ficar com o dia do inferno, o material tudo, e ceder para vocês. Ou pode escrever para mim, eu mando também. Olha aí, eu quero falar sobre 3 tipos de crente. 1 João 4, 1 a 3. Eu quero mostrar quais são esses 3 tipos de crentes. Eu quero mostrar 3 diferenciais de um cristão verdadeiro. 3 evidências, 3 diferenças entre um cristão e uma pessoa que não é crente. Tá vendo? Isso aqui já é uma mensagem, isso aqui é outra. Deve ser outro domingo. A gente vai passar em cima disso. E vou mostrar também quais são as evidências da salvação. E aí do 7 até o 21. Tudo bem? Esse é o... Você está lá em cima, está muito longe, está olhando para baixo, e é isso que você vê no capítulo 4 inteiro. 3 tipos de crentes. E agora? 3 diferenciais que um crente tem, uma outra pessoa não tem. E quais são as evidências, inúmeras evidências de que você é um crente, ou se você não é um crente, deve olhar. Legal, então vamos caminhar aí. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre 3 tipos de crentes. Capítulo 1, 4, versículo 1 diz assim: Amados, o que é amados? Uma carta de amor? João é bacana, não é? Eu gosto de ler as cartas de João. É muito legal. Quando você lê, cada discípulo tinha uma personalidade fundamental. É por isso que eu mencionei aqui. Se eu fosse expor hoje, eu ia expor só o versículo 1. Eu ia parar na palavra amado. Ia mostrar para você por que essa palavra foi colocada aqui. Vocês lembram como João e seu irmão Tiago são gentilmente chamados nos evangelhos? Boanerges, os filhos do trovão. Ok? Então Jesus chama 12 pessoas e mistura esses 12, e qualquer um de nós vai falar: Senhor, é impossível fazer, esse pessoal não dá para estar junto. Jesus fala: dá. Não dá. Ele chama Simão o Zelote. Os zelotes eram matadores de romanos. Eles andavam com uma espada curva aqui dentro, chamada sicários. E eles atacavam romanos, matavam soldados, matavam coletores de impostos, no intuito de achar que estavam fazendo isso para Deus, para libertar Israel do domínio romano. Jesus então vai e chama Simão Zelote: vem trabalhar comigo. Um xiita de Israel, uma pessoa, um homem bomba daquela época, vem na equipe. Mais à frente ele passa e encontra Mateus. Que Mateus era? Trabalhava para quem? Para Roma. Vem trabalhar comigo. Simão olhou e falou: esse cara é traidor, vem trabalhar. E Jesus depois vai mandar de 2 em 2. Gente, eu queria ser uma mosquinha para ver. Adivinha quem você acha que foi a dupla? Adivinha?
Simão, vem aqui. Vai trabalhar com esse coletor de impostos. Vocês dois. Vamos lá. Olha, Mateus tinha que dormir com um olho só, gente. Equipe de Jesus. Ele chamou Pedro. O que Pedro fez? Depois de andar 3 anos com Jesus, ouvir tantas mensagens, receber tanta revelação de Deus. Homem maravilhoso. No último momento com Jesus, vem prender Jesus, ele puxa a espada e corta a orelha de Malco. E cortar a orelha aqui é um eufemismo. Lembra o pessoal que estava aqui à tarde? É uma maneira branda de falar o que ele quis fazer. Pedro foi para dar na testa do homem, matar. Quando ele foi na testa, o que Malco fez? Esquivou, não é bobo, onde pegou? Na orelha. 3 anos com Jesus. Pedro, quando chegava nesse lugar, o pessoal tinha medo. Adivinha, quando chega no livro de Atos, quem é que faz dupla com Pedro? João. O discípulo amado. Ele escreve filhinhos, amados. Se mandasse Pedro e Paulo, meu Deus, acabou a cidade quando chegasse no lugar. Então ele manda um. Verdade, quando Paulo vai sair em viagem, ele levou quem? Barnabé, chamado o filho do quê? Por que ele é o filho da consolação? Por que Deus coloca um consolador junto com Paulo? Porque Paulo andava com chicote, gente. Ele chegava na cidade, Aí Barnabé fala, gente, vem aqui, deixa eu curar as feridas. Paulo, menos. Quando Paulo chegava na cidade e pregava, era apedrejado. Quem era apedrejado? Paulo. Onde está Barnabé que não é apedrejado? Você consegue perceber? Deus monta duplas e vai enviando. E é esse discípulo, João, que vem aqui e escreve, amados. Tem toda uma história por trás aqui para chegar a isso aqui, mas não dá tempo. Então, amados. Você já sabe agora aqui quem está escrevendo. Você é amado, está escrevendo para a igreja. Muito bem, 3 tipos de crentes. O primeiro tipo de crente é o crente ingênuo. Versículo 1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Vou repetir. Meus amados, não deem crédito, não acreditem em qualquer espírito. Por que ele vai falar isso para a igreja? Porque tem muito crente que é ingênuo e acredita que tudo que ouve é de Deus. Dar crédito a qualquer espírito é porque funcionava da seguinte forma no primeiro século. Existia um grupo chamado gnosticismo que ensinava uma série de mentiras a respeito da vida. E principalmente a respeito do corpo. Eles diziam o seguinte, o corpo, a matéria é má. Então o que você faz com o seu corpo não interessa. Quer se entregar à sexualidade, beber, não tem problema. Quanto mais você judiar desse corpo, mais rápido você se liberta dele e vai embora. Esse é um aspecto. O outro aspecto é assim, como o corpo é mau, o que importa para Deus é a sua alma. Então Deus está preocupado com a sua alma. O seu corpo não se preocupa. E esse ensino chegava na igreja, é um ensino que acontece ainda hoje. E as igrejas bombam se ensinar isso. Fala, gente, não se preocupa com a sua carne. Quando um crente tropeça e o pastor vai confrontar, adivinha o que eu escuto no gabinete? Pastor, a carne é gnosticismo. Pastor, a carne é fraca. Eu não queria cair. Não. Você vai aconselhar um homem que caiu em adultério. Ele fala, Sabe o que aconteceu, pastor? Fizeram um trabalho para mim. Trabalho? Aí fica interessante, fala, trabalho? Trabalho do quê? Fizeram um encosto. Encosto? É você que encostou na outra pessoa. Vem falar de encosto. Que papo furado é esse? Mas tem crente que é incrédulo e acredita o quê? Dá crédito a qualquer informação que soe como espiritual, dentro da igreja ou fora da igreja. Na minha cidade, uma pessoa da igreja chegou e me trouxe um saquinho que deixaram na casa dela. A pessoa falou, pastor, o que deixaram na minha casa? E aí eu abri o saquinho, tinha um pedaço de pão lá dentro. E era de uma igreja. E dentro lá tinha uns dizeres, dizia, coloca esse pão atrás da porta da sua casa e deixa esse pão lá 1 semana. Se o pão embolorar, é porque tem coisas negativas na sua casa e fizeram o pão estragar. Mas se o pão ficar atrás da porta 1 semana sem nada acontecer, é que a sua casa está limpa. Aí a pessoa pega e fala, nossa, poderoso! E vai para casa, abre o saquinho, põe o pão lá. Adivinha o que vai acontecer com o pão daqui 3 dias? A pessoa fala o quê? Oh meu Deus, aqui tem que jogar sal e não sei o quê. E começa aquela... Que tipo de crente é esse? É o crente
Acredite em tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu estou cansado. Eu tenho dó dessas pessoas, mas estou cansado de ver crente ingênuo. Pessoas. Uma pessoa me ligou. Hoje na hora do almoço foi interessante. Eu almocei com uma pessoa. E eu vou contar uma coisa para vocês. Então, não sei se vai confortar você ou vai te assustar, mas eu recebi a informação que dia 23 de setembro desse ano vai acontecer alguma coisa muito grave. 23. Anota aí, gente. Pessoal, eu estou falando, estou revelando coisa aqui do futuro e ninguém quer anotando. Eu vou tirar a blusa, gente, estou com calor, tá bom? O que é 23 de setembro? E a pessoa começou a me explicar por que ia fazer dia 23 de setembro. E, gente, tem uma história toda por trás. A pessoa começou a me contar e pastores dando aula mostrando que dia 23 de setembro desse ano vai acontecer um fenômeno enorme. Se prepara. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? A pessoa fala, não sei, mas dia 23, está marcado. Eu falo, por que vai acontecer isso? E a pessoa falando para mim numa boa, falou, não, vai acontecer. E a pessoa me disse, minha mãe pirou. Minha mãe está parando de trabalhar, agora só está evangelizando. Eu falei, dia 24 eu ligo para ela. Espera. E aí eu comecei a receber ligações de Minas, de São Paulo, e-mails. Pastor, há um sinal no céu. Eu olho e falo, meu Deus, que sinal é esse? Se a lua ficar vermelha, já ouviu falar das luas de sangue? Tem dia que a lua está mais avermelhada? Bom, naquele dia minha caixa de e-mail enche. Pastor, a lua está vermelha. Fala, e? Está vermelha. Atos 2 diz que a lua viraria sangue antes do terrível grande dia do Senhor. Eu falei, ela já ficou outras vezes? Mas essa é diferente, pastor. Meus irmãos, você olha e fala assim, como tem crente ingênuo, assustado. Pessoas que acreditam, se colocar um copo de água em cima da televisão e depois beber, vai curar as coisas. Se você levar a carteira de trabalho, a foto na igreja de alguém que você precisa muito, e você, claro, dá dinheiro naquela igreja, aí então vai curar aquela pessoa. Crentes ingênuos, crianças que são levadas por todo o vento de doutrina de um lado para o outro. E sabe qual é o problema disso? É que quando João está escrevendo isso, ele está escrevendo para incrédulos? Não. Ele está escrevendo para salvos e diz, por favor, não deem crédito a todo espírito. Para de ser ingênuo, para de ser bobo. Quando eu era criança, eu acreditava em algumas coisas. Eu pensava como criança, agia como criança. Eu acreditava em coelhinho da Páscoa. Gente, quando o coelhinho morreu e eu descobri a verdade, eu tive que ir em psicólogo, eu fiquei mal. Não fiz nada disso. Mas é uma tragédia. Você descobre como você é bobo. Você acreditava que realmente entrava um coelhinho pulando lá e colocava fada do dente, coelhinho da Páscoa, Papai Noel. Agora você fala, não, pastor, isso aí é básico, a gente não acredita em Papai Noel. Mas está cheio de crente que acredita no Papai Noel cósmico. Papai Noel é aquele que vem uma vez por ano ou de vez em quando e presenteia você. Não é? Com coisas que você quer. E as pessoas colocam Deus como Papai Noel. Deus é um velhinho, barbudo, bondoso no céu, que está no céu para presentear pessoas. Presentear. E quando você precisa, Ele presenteia, Ele ajuda. Destruir, corrigir, punir, queimar? Não, isso não. Estava dando aula de Apocalipse na minha igreja e abri para a cidade toda, vem quem quer. Então vieram testemunhas de Jeová, vieram adventistas, vieram católicos, nós fizemos abertos. E eu disse para eles, eu não vou falar nada da minha igreja, nós vamos abrir Apocalipse capítulo 1, verso 1 e vamos lendo, cada um. Verso a voz verso, e vamos comentando o que nós vamos vendo. E quando chegou numa parte de Apocalipse 14, versículo 9 a 11, diz assim, e se alguém recebeu a marca da besta ou a marca do seu nome, essa pessoa será atormentada pelos séculos dos séculos, na presença dos santos anjos de Deus e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento subia pelos séculos dos séculos, e beberão do cálice da ira de Deus, preparado sem mistura. Poderoso. A pessoa parou, o senhor, chamava senhor Pedro. Ele estava com a Bíblia dele, do credo dele, e ele falou assim,
não pode ser. Eu falei, não pode ser o quê? Ele falou, não pode ser. Eu falei, o quê? Deus não fará isso. Eu falei, lê na versão do Senhor pra gente. E ele leu, estava igualzinho. E ele falou, não, desculpa. Deus é amor, é o texto que está aqui hoje. Deus é amor. Um Deus de amor não fará isso. Eu disse, mas não está escrito na sua Bíblia? Tá, mas eu não acredito. Não. E quando a pessoa diz eu não acredito, sabe o que ela pensa? Porque eu não acredito, não é verdade. Há um grupo de índios na Colômbia, índios que não têm contato com o homem branco. E a primeira vez que tiveram contato com o homem branco contou para eles a respeito do mar. E contou para eles, só viviam na floresta. E falou para eles do mar. Sabe o que os índios disseram? Não pode existir uma lagoa tão grande assim. E a pessoa falou, o mar, eles nunca tinham visto o mar. E quando a pessoa descreveu para eles falaram assim, não existe um lagão assim, não existe. A gente vê lago todo dia. Onde vai existir um lago desse tamanho? E eles ficaram bravos com o missionário e disseram, é mentira. E eles disseram, nós não acreditamos. Agora eu pergunto para vocês, o fato de eles não acreditarem no mar, diminuiu 1 centímetro do tamanho do mar? Mudou alguma coisa? Não mudou. Então, muitas pessoas vivem e agem só pelo que acreditam. E acham que a sua mente é suficiente para tomar decisões. Isso é ingenuidade, são crentes infantis. Crentes que acreditam em qualquer coisa que alguém conta. Se alguém falar para você que é desse jeito, pronto. E aí vem com aquele ar, o pastor falou. Como se o pastor não pudesse errar. Não, mas foi o pastor que falou. Uma vez eu falava num retiro com um jovem, eu disse algumas coisas, comecei a mostrar na Bíblia, ele falou não. E ele citou o nome de uma pessoa e falou, não, mas essa pessoa não mentiria para mim. Eu falei, lê o versículo de novo. A pessoa leu o versículo. Eu falei, o que a pessoa falou está diferente, não é? A pessoa falou alguma coisa e o versículo contradizia a pessoa. Na segunda vez ele virou e falou, mas aquela pessoa não mentiria para mim. Eu falei, você não está entendendo? Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia está dizendo que o que ele falou está errado. E a terceira vez ele falou para mim, me senti como Jesus e Pedro. Ele falou, e foi embora do retiro. Falou, aquela pessoa nunca mentiria para mim. E foi embora. O que ele é? Ingênuo. Não deis crédito a qualquer espírito. De modo que eu vim pregar nessa noite, e não estou pedindo para você acreditar em mim. Você tem uma Bíblia na sua mão. Você tem que trazer ela. E se você não traz a Bíblia, não conheço ninguém, então vou falar livremente, não vou dar recado. Se você não traz a sua Bíblia, você é um crente ingênuo. Sabe por quê? Porque você confia em quem está aqui falando. Mas Jeremias diz assim, maldito o homem que confia no homem. Por isso, cada coisa que eu falar, olha para a Bíblia, vai riscando, procura aí, tem que estar aí. Se não está aí, descarta. Ah, mas o pastor vai ficar triste se eu fizer isso. Não. E quando o pastor ficar triste com isso, o pastor também é o quê? O apóstolo Paulo pregava. Ia nos lugares, era o apóstolo Paulo, gente, por favor. Paulo pastoreou a igreja de Éfeso 3 anos. A gente não tem ideia o que é isso. Quando chegava na escola dominical, eu falava, quem vai dar aula de EBD hoje? Paulo. Sabe o que é isso? Sentar e falar, manda Paulo. Gente, fantástico. Coisa linda, de outro mundo. Qualquer crente adoraria estar naquele lugar. Éfeso foi pastoreado 3 anos por Paulo, 1 ano e meio pelo apóstolo João. 2 apóstolos pastorearam a mesma igreja. Era uma igreja forte ou não? Tinha boa doutrina essa igreja? Tinha ou não? 5 anos, apóstolos de verdade pregando. Alguém pode abrir Apocalipse 2? Veja o que aconteceu com a igreja. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2 diz assim, 2:1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, mandando uma carta ao anjo, aí ao pastor da igreja. Ao pastor da igreja em Éfeso,
Escreve. Essas coisas diz aquele que conserva, e ele vai se apresentar a Jesus, vai se apresentar usando suas credenciais. Verso 2. Conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, o teu labor, a tua perseverança, e eu conheço que vocês não podem suportar os homens maus. A igreja de Éfeso era uma igreja que não tolerava homens maus. Por quê? Porque era doutrinariamente muito sólida. Continuação, olha o que Jesus fala. E que vocês colocaram à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são. E os achastes mentirosos. Então Paulo pregava, Jesus ensinava, e ele diz o seguinte: um crente não pode ser ingênuo. Ele não pode acreditar em qualquer coisa. Eu vou colocar os 3 pontos, por causa do nosso tempo, para você entender. Existem crentes que são ingênuos, existem crentes que são incrédulos, e existem crentes que são investigadores. 3 tipos de crentes. O primeiro tipo de crente é o ingênuo. Dá crédito a toda a informação. Tudo o que recebe é verdade. O pastor falou, a irmã falou, não sei quem falou. E dependendo da igreja onde a pessoa frequenta, a pessoa vem e fala assim: Deus me revelou que você não sei o quê. Deus me revelou que essa semana, e a pessoa acredita em tudo. Tudo que ouve é verdade. Uma irmã procurou outra irmã, uma irmã procurou, na verdade, uma pessoa da igreja, não da minha, ouvi a história de uma pessoa que fez isso e disse assim: olha, Deus me revelou que o seu filho tem que casar com a minha filha. O quê? Você vai questionar Deus? Quem é você? A pessoa falou isso. Deus falou para mim que o seu filho tem que casar com a minha filha. A outra pessoa olhou, não era um crente ingênuo. Sabe o que ela falou? Legal, metade do caminho está andado, agora Deus tem que falar comigo, que o meu filho tem que casar com a sua filha. Quando ele falar a outra metade, aí a gente faz o casamento, está tudo certo. Se ele falar só para você, não funciona. E é claro que Deus não tinha falado nada. O que aquela pessoa queria? Casar a filha. É isso que ela queria. E aí Deus me falou, não sei o quê. E o negócio sobre Deus me falou, está em moda. É uma maneira de você autenticar algo que você não tem autoridade de fazer. E tem crente que acredita em tudo. Fulano falou, Beltrano falou. Não interessa quem falou. Paulo pregava, eu citei em Bereia, e Paulo diz assim, Atos capítulo 17, se eu não me engano. Os de Bereia eram mais excelentes que os demais, porque eu pregava a eles todos os dias. Eles iam para casa e comparavam na escritura para ver o que eu falei era verdade. Ó, o apóstolo Paulo falou, esse pessoal é bom. Eu, Paulo, preguei. Eles vão para casa e vão conferir. Ó, desculpa, Paulo, não é nada contra você. Deixa eu ver se bate. Comparando escritura. Qualquer pessoa falou, tem que mostrar na escritura. Sem fundamento escriturístico. Por quê? Porque a verdade, ela quer ser testada, ela não tem medo. Eu casei em 2002, 6 de abril de 2002. Eu não esqueci a data, não. Treinei a semana toda para não esquecer. Aqui, ó. No dia que eu casei, eu coloquei uma aliança e dei uma aliança para minha esposa. Suponha que passe algum tempo, ela vai no cabeleireiro, no salão e lá as mulheres estão conversando, alguém olha e fala, posso ver sua aliança? Ela olha e fala, isso não é ouro não. Aí ela olha e fala, como? A pessoa fala, não, isso aí é aqueles anéis que vem no doce. Ela falou, o quê? Eu conheço o ouro, meu marido mexe com ouro, eu estou olhando na sua mão. Isso aí não é ouro, nem aqui, nem na China. E ela volta para casa. Chega em casa e fala, sabe quando a esposa fala o nome completo? É que o negócio está feio, né? Marcos Samuel Pereira dos Santos. Fala, o que aconteceu? Você me deu um anel de doce, de pé de moleque. Não é ouro? E eu falo, não, eu comprei na joalheria, é ouro. E ela fala, não, mas me falaram que não é. Eu falo, quem falou? Vamos lá, eu vou lá, a pessoa fala, não, meu marido mexe com ouro, isso aqui não é ouro não. E eu falo, não é ouro. Eu falo, é, e a mulher fala que não é. O que a gente tem que fazer? Vamos levar aonde? Vamos levar no ourives. Agora a mulher fala assim, então faz o seguinte, vamos levar no ourives. E eu falo assim, para minha esposa, não vamos levar não. Você não acredita na minha palavra? O que acontece agora? Se eu falo para ela assim, não vai levar na joalheria não. Você tem que acreditar na minha palavra, eu sou seu marido. Fica uma interrogação no ar ou não? Mas se eu falar, vamos no ourives e você vem junto. Vamos junto. Leva a pessoa que acusou junto. Por que eu posso fazer isso com certeza, com convicção? Porque a verdade não tem medo de ser testada. Ponto final.
A verdade gosta de ser testada. Pode testar. Vai lá, testa. É ouro, viu? Não se preocupe. É avisar, né? É ouro. Verdade tem que ser testada. Então não seja ingênuo. Não acredite em todas as coisas. Amados, não deem crédito a qualquer espírito. Antes, façam o quê? Provai os espíritos. Se eu tenho que provar, eu tenho que ser o quê? Um investigador. Eu pulei o do meio ali pelo seguinte, porque o segundo não está aqui no texto, mas ele está subentendido. Eu não posso ser um crente que acredite em tudo, mas também não posso ser um crente que não acredita o quê? Em nada. A pessoa vem aqui e prega, a pessoa fala, isso eu não acredito não. Olha o inferno, não acredito não. Olha, mas a Bíblia diz, não, eu não acredito. Pode ser o outro lado? Já reparou como os crentes são 8 ou 80? Que tragédia! O texto de Filipenses capítulo 4, versículo 5, diz assim, seja conhecida diante de todos a vossa moderação, o vosso equilíbrio, porque perto está o Senhor. O texto fala sobre o crente ter uma vida equilibrada, mas o que tem de crente que é 8 ou 80? Ou é mesquinho, nunca gasta nada, ou é pródigo, gastador. Ou o crente não fala nada, ou fala demais. Ou o crente é muito tímido, ou é totalmente extrovertido. Nós precisamos achar o senso de equilíbrio, porque Deus está perto da gente. O crente não pode ter uma vida desequilibrada. E é assim que o crente é. Ele não é ingênuo, que crê em tudo, mas ele também não é incrédulo, que não crê em nada. É possível ser crente e ser incrédulo? Você lembra de Tomé? Jesus aparece. Tomé não está. Está todo mundo menos Tomé. E aí, dizem para Tomé, Tomé, o Senhor apareceu aqui. O que Tomé faz? Vocês estão loucos. Eu, Tomé, eu não sou ingênuo. Eu só acredito errado. Errado, hein? Eu acredito se só ver para mim não serve, porque eu não sou ingênuo. Eu tenho que ver e tocar. Uma semana depois, todo mundo reunido no espaço, Jesus aparece, pum, no meio da sala. Quando Tomé vê Jesus, o que Tomé faz? Quem se lembra? Ele se ajoelha e diz, Senhor meu e Deus meu. Ele tocou? Ele só viu e falou, Senhor meu e Deus meu. Jesus falou, não, Senhor, Tomé, vem aqui. Não precisa, Senhor, vem aqui, Tomé. E Tomé entrou para a história. Me fala o que você sabe sobre Tomé. Tomé é o quê? Ele fez um monte de coisa, mas o que você sabe sobre Tomé? A vida dele, a história toda, o que você sabe sobre ele? É um incrédulo. Jesus dá uma bronca nele e fala assim, Tomé, não seja incrédulo, creia. Bem-aventurado os que não vêm e vão crer. Sabe de quem ele estava falando? Eu gosto dessa parte do versículo. Sabe de quem? Você viu Jesus? Você viu a furo na mão dele? Você crê que ele morreu? Ele fala que você é bem-aventurado. Tem pessoas dentro da igreja que são como Tomé e chamam isso de fé. Se o Senhor não fizer tal coisa, eu não vou crer, Deus. Eu preciso ver, eu preciso sentir o milagre. E chama isso de fé. E Deus chama isso de incredulidade. Fé não é ver. Senhor Jesus, mostra-nos o sinal do céu para que nós venhamos a crer. Jesus fala, uma geração perversa pede um sinal. Pedir sinal a Deus não é prova de fé. É prova de dureza e incredulidade. Quem é você? Você é um crente que examina o que você escuta? Para isso tem que ler a Bíblia. Conhecer a Bíblia. Ou você é o crente do WhatsApp, do Facebook? Sua semana, você sabe quem matou não sei quem na novela? Nem sei que novela está passando. Mas tem crente que é atualizado. Só pergunta, você sabe? Tem crente que liga para o outro e fala, você sabe qual é o horóscopo de hoje? O crente não lê horóscopo. Lê sim. Tem crente que lê, horóscopo gospel, mas lê. Tem lá também. O pessoal dá um jeitinho de camuflar, fala, não. Você quer ser bênção nas mãos do Senhor? Examinar as Escrituras. Examina as Escrituras. Você tem na sua mão esse livro. É sua obrigação estudar.
Conta a história de uma mulher. Ela tinha deficiência visual e ela amava muito a Escritura. Então, os olhos dela começaram a escurecer pouco a pouco, ela não podia mais ler. E ela ficou cega completamente e não podia ver sequer uma palavra na Escritura. Então, ensinaram ela a ler em braille e ela ficou tão feliz, quando ela pôde colocar o dedo no livro e depois de alguns anos que não lia mais a Bíblia, com os dedos ler a Escritura. E ela chorava: obrigado, Senhor, porque eu não estou sem esse livro. Mas ela lia tanto a Escritura, todos os dias com os dedos, todos os dias, que os dedos dela, o pessoal que toca baixo, o pessoal que mexe com instrumentos, começa a ficar o quê? Calejar, áspero. E ela perdeu a sensibilidade com os dedos. Ela passava a mão em cima da escrita em braille e não conseguia mais identificar a letra. E ela chorou copiosamente, falou: meu Deus. E num ato de desespero, naquele dia ela orou a Deus, e ela pegou o livro e ela beijava a Bíblia e falava assim: adeus, livro querido. Adeus, livro do Senhor. Num dia, na eternidade, eu poderei vê-lo novamente. E ela começou a beijar aquele livro, que ela não poderia mais ver, e nem os seus dedos permitiam mais ela ler. E enquanto ela beijava o livro, ela percebeu que ela tinha sensibilidade no lábio para identificar aquilo. E ela começou a ler a Bíblia com a boca, página a página. Mas você tem na sua mão, você tem saúde, tempo, você tem inúmeras versões. Mas se eu perguntar que texto da Bíblia você conhece, é o Senhor é meu pastor, João 3,16. Isso é piada. E não venha dizer que você não tem tempo. O que você não tem é interesse. E é por isso que você dá crédito a toda informação. E é por isso que você acredita em tolices. E é por isso que o cristianismo no Brasil é um cristianismo fraco, morno, apático. Nós temos a Escritura, mas nós não amamos. Quem é você? É um crente ingênuo? Acredita em tudo porque não conhece a Bíblia? É um crente incrédulo porque acha que domina tudo e não precisa de mais nada? Seja como for, a internet não pode ser desculpa para nada. Quem é você? Incrédulo? Ingênuo ou investigador? Pastor, quando chegar em casa eu vou conferir se realmente é assim. Amados, não deem créditos a todo espírito. Antes, provai os espíritos para ver se procede de Deus, porque muitos falsos mestres têm saído do mundo afora. E aí nós estamos no versículo 1 e eu tenho 15 minutos. E só falta 20, fica tranquilo. Se gastou um versículo cada uma hora, um versículo, então é só mais 21 horas. Fica em paz aí, a gente vai chegar. Não, eu vou correr mais do que eu posso, desculpa. O espírito do anticristo já atuava nos dias de João e continua atuando hoje. Um espírito que cega, que mente, que engana. E há crentes apavorados, há crentes preocupados: será que eu vou perder minha salvação? E eu falo: perder a salvação? É perder. Por quê? Porque é incrédulo, porque é ingênuo. Não sabe o que a Bíblia diz sobre isso. Ah, pastor, eu estou preocupado a respeito de não sei o quê. Eu pergunto: o que a Bíblia diz sobre isso? Eu não sei. Ah, eu estou com problema com os meus filhos, como eu tenho que lidar? Eu pergunto: o que a Bíblia diz sobre isso? Eu não sei, pastor. Porque eu entendo que a gente paga o pastor para isso. Toda dúvida que a gente tiver, a gente procura, liga para o pastor e fala: me fala aí a questão. Mas quem falou isso para você? Quem falou para você que você paga o pastor para ser um disque, um saque, um serviço de atendimento ao crente? Que a pessoa liga e você aí... Gostaram, né? Vou abrir um saque. A pessoa liga e fala: pastor, eu faço isso direto. Você pergunta: pastor, o que a Bíblia diz sobre tal coisa? E eu falo assim: eu sei. Você já leu? O que você tem lido sobre isso? Ou então eu indico: olha, leia isso aqui. E a pessoa às vezes não quer ler. Sabe o que ela quer? Ela quer a resposta pronta. Sabe o que é isso? Preguiça.
Preguiça espiritual, mas deixa eu dizer para você que quando o problema chega na sua vida, Deus deu para cada um de nós uma caixinha de ferramenta. E os maridos vão saber muito bem o que é isso, e as mulheres vão entender se eu usar uma outra ilustração aqui, mas seja como for, quando o problema chega, Deus fala, abre a sua caixa de ferramenta e pega as ferramentas que você mesmo colocou lá dentro. E aí você vem na escola dominical, se é que você vem. E aí nós temos culto de oração. Eu não conheço a igreja, então vamos deixar... Quando é o culto de oração? Sexta-feira. Sexta-feira que horas? 20 horas. Não conheço, nunca vim aqui. Então, preste atenção. Deus está me revelando. Fala, Senhor. O culto de oração aqui é vazio. É isso, Deus? O quê? Eles são ocupados? Estão muito ocupados? Você sabe por que você não vem no culto de oração? Se essa semana, sexta-feira, né? Se quinta-feira você for ao médico, e o médico abrir seu exame e falar, você está com uma doença que não tem cura. 6h30 culto? 5 horas você está aqui na porta. Pastor Ábio, pelo amor de Deus, eu preciso orar. Eu quero orar. Mas você não ora? Porque está tudo bem. Está tudo tranquilo. Eles oram lá, eles têm os problemas dele. Quando eu precisar dos meus, eu venho. Tivemos a IBD aqui antes. Não tinha nem um quarto do que tem aqui. Por quê? Porque nós desprezamos o aprendizado da palavra. Outro dia eu escuto sobre isso. Quem falou que você vai acordar amanhã cedo? Onde você tirou essa ideia? Quem falou que amanhã cedo você vai levantar para trabalhar? Quem disse para você que você vai estar vivo? Quem disse para você que hoje não foi o último dia, a última EBD que você tinha e você perdeu a oportunidade de ouvir? Quantos irmãos hoje talvez ficaram em casa? Não conheço todos. Certamente há pessoas com razão para isso. Mas há muitos sem razão. E ficam em casa. Tem todo domingo que vem eu venho. Quem falou que você vai ter domingo que vem? Uma vez um pastor pregava e no primeiro banco da igreja havia uma mulher. Uma moça anotava tudo o que o pastor falava e chorava em cima do papel. O pastor estava preocupado, porque ele daqui da frente veio na pessoa chorando. E ele falou, quando terminar o culto, eu preciso falar com essa moça. E ele terminou a mensagem, havia uma cadeira, ele se sentou atrás e alguém foi tocar o pós-lúdio. E enquanto tocava-se o pós-lúdio, a moça não esperou acabar o pós-lúdio, ela saiu, levantou e saiu pelo corredor. E o pastor, meu Deus, preciso falar com ela. Ela precisa de ajuda. E enquanto todo mundo de cabeça baixa orava, aguardando aquela parte final do culto, o pastor saiu em direção a ela silenciosamente pelo corredor, mas a mulher andou muito rápido, abriu as portas da igreja e desceu a escadaria e foi embora. E o pastor abre a porta, vai em volta dela e ele fala, moça. E quando ele fala moça, aquela moça atravessa a calçada, entra na rua e um carro atropela ela, joga ela 3 metros à frente. E aquele desespero, aquela correria, pessoas perguntando quem ela era, ninguém sabia. Então o pastor abre a bolsa dela e fala, ela estava na igreja, precisamos ligar para algum familiar, ela está desacordada. E logo um médico chega e diz, olha, ela não resistiu, ela já morreu. Então o pastor pega os documentos para identificar quem era, e alguém começa a ligar, tentando achar familiar, e o pastor percebe que do lado dela havia a Bíblia, que ela estava no culto. E o pastor pega a Bíblia e abre a Bíblia, e lá estava o papel que aquela moça anotava durante o culto. E o papel estava todo molhado de lágrimas. E o pastor falou sobre a oportunidade de entregar a vida a Cristo, a realidade do céu. E a moça escreveu o seguinte, hoje eu ouvi falar sobre Jesus. Amanhã eu decidirei o que fazer. Vou repetir. Hoje eu ouvi falar sobre o Salvador. Amanhã eu tomarei uma decisão sobre o que fazer. O amanhã nunca chegou para ela. E hoje você está sentado aqui. E você acha que tem pessoas ao redor do mundo que têm o mesmo privilégio de você de ouvir a palavra de Deus. Deixa eu dizer para você que pode ser a última vez que você esteja ouvindo. E quando chegar o dia do juízo, e ele vai chegar. Se você disser, eu não sabia, eu vou me levantar. E eu vou testemunhar contra você, e vou dizer em alto e bom som, anote aí. Eu vou dizer, Senhor, é mentira. Porque eu estive naquela igreja, naquele culto. E vou citar o dia e a hora e falar, eu falei. Mas essa pessoa não quis ouvir.
Quem é você? Ingênuo? Incrédulo? Investigador? Deus quer que você seja esse. Mas para ser investigador, tem que amar a Escritura. Conheça a verdade. Leia. Eu tenho 5 minutos e 20 versículos. Três diferenciais que um crente tem, ninguém mais tem. Eu só falei o 1, desculpa, o 2 e 3. Você deve testar os espíritos para conhecer qual é o espírito que procede de Deus, se a pessoa fala a verdade ou não. Qual é o espírito que está por trás daquela pessoa? Não olhe para o pastor carismático. Falar bonito não muda nada. Um dos textos mais assustadores da Bíblia é Apocalipse 13. Quando vai falar do falso profeta, não do anticristo. Quando vai falar do homem que vai ajudar o anticristo. Diz assim, ele fala, ele parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Preste atenção. Ele aparenta ser um cordeiro, mas a fala dele é do dragão. Então o que é que você tem que ouvir? A fala. Então quando o pastor está pregando, feche os olhos e escute o que ele diz. Não olha se ele é simpático, se ele é divertido. Mas eu gosto dele. Pode gostar dele. O que importa é a fala dele. Porque do púlpito jorra vida e morte. Há muitos pastores pregando no púlpito aberrações, mentiras e mentiras. Eu ousaria dizer para você que nessa noite, nas igrejas do Brasil, há tanta mentira sendo pregada. E muitas pessoas dizendo amém, glória a Deus. É o escárnio, é o fim. Por quê? Porque as pessoas gostam da pessoa, e já que eu gosto da pessoa, não importa o que ela fala. É assim que nós fazemos em casa. Eu gosto do meu filho, da minha filha. Ela fala as coisas aqui, mas eu relevo. É meu filho. Mãe, não é? Tem que amar. Está tudo errado. Escute atentamente o discurso das pessoas, e você vai saber se elas são de Deus ou não são. Todo espírito que não confessa Jesus, verso 3, não procede de Deus, pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês têm ouvido que vem ao mundo e já está presente. Desde a época de João, o espírito do anticristo já tem atuado no mundo e continua atuando até hoje. O anticristo não apareceu. O anticristo maior lá não apareceu. Mas o espírito dele já está atuando nesse mundo, seduzindo pessoas, enganando pessoas o tempo inteiro. Se alguém confessa Cristo, se alguém testemunha sobre Cristo, esse tal é dele. De 4 a 6, filhinhos. Viu o contraste de amados, agora filhinhos? Ele começou um novo bloco de ideia. Vós sois de Deus. 4 diferenciais do crente, vem aí. Em primeiro lugar, a posse. Deixa eu dizer para você uma coisa que você às vezes esquece. Você é de Deus. Amém? O pessoal não está muita convicção, não. Você é de Deus ou não? Amém? Agora sim. Isso é posse. Tem crente com medo. Pastor, fizeram um trabalho lá no meu trabalho, eu preciso quebrar maldição. Que quebrar maldição? Você é posse de Deus. Se alguém está em Cristo... a semana que vem vai ser 1 João 5, né? Então vou dar spoiler aqui, mas deixa aí, não conta para ninguém. Se alguém está em Cristo, o maligno não lhe toca. Então não fica com medo. Pastor, olho gordo, esse negócio. Tem crente que é macumbeiro, ele usa a terminologia da macumbaria. É verdade. Tem pastor vestido branco, vem todo de branco para a igreja, faz corrente, faz gente passar embaixo disso daqui. Aonde você vê isso na Escritura? Aonde estão essas coisas? Maior é o que está em nós do que está no mundo. Você é posse de Deus. Não é Deus que é posse sua. Tem crente que não consegue ver a diferença. Deus está aqui. Não está, não. Você que está na mão dele. E sabe que a palavra posse é muito pequena. Mas teria que ser a mensagem só sobre posse. João, o mesmo evangelista que escreveu aqui, João capítulo 10, verso 28, diz assim: se alguém está na mão do meu Pai, da mão do meu Pai ninguém pode tirar, porque meu Pai é maior do que tudo. Sabe o que esse versículo me ensina? Da mão do meu Pai ninguém pode ser tirado. E eu encontro pessoas com medo. E eu pergunto, você está com medo do quê? Estou com medo de perder a minha salvação. Aí eu pergunto a pessoa assim, o que faz você perder a salvação?
Sabe o que eu escuto? Adivinha? O que faz uma pessoa perder a salvação? Número 1. Você vai falar assim, o pecado. Ah, pastor, o pecado faz eu perder a salvação. Aí eu pergunto, o que mais? O diabo. O diabo, ele me puxa da mão de Deus. Eu digo assim, crente ingênuo. Meu Deus. Da mão do meu pai ninguém pode tirar. Sabe quem é ninguém? Quem é ninguém? Não, ninguém não é ninguém não. Errado. Ninguém é todo mundo. É o contrário. Entenderam? O quem é ninguém pode tirar. Ele está dizendo o seguinte, todo que existe, todo mundo, nada pode tirar da minha mão. Nem você pode abrir minha mão. Se fosse possível, vou usar um exagero aqui, é como se eu fosse gritando, eu não quero, eu não quero. Você entrou na mão de Deus. Ele selou você. Você sabe o que é selo? Para falar de posse tinha que falar de selo. Na época do apóstolo Paulo, as pessoas, Efésios capítulo 1 fala que nós somos selados por Deus. Selados. Selados, garantia da redenção, do penhor de que ele vai nos resgatar. Na época de Paulo, mandava-se buscar madeira na África e traziam nos navios. E vinha um navio carregado de madeira. Só que naquela época ninguém era tão rico para encher um navio só para si. Então juntava-se vários compradores e eles montavam uma carga, fechavam o navio e traziam. Quando chegava na Palestina, não tinha lugar onde colocar toda a madeira. Então o que eles faziam? Ninguém ia construir um celeiro só para si. O que eles faziam? Construíam um enorme celeiro, dividindo os custos, e cada um armazenava a sua madeira. Então, quantos você tem? Eu tenho 2 toneladas. Põe aqui 2 toneladas de madeira. Como eu vou saber qual é a minha? Amarrava-se aquela madeira e colocava-se um selo. Essa madeira é minha. Venho buscar. Eu vou preparar o meu celeiro. Quando estiver pronto, eu venho buscar. E você tem 10 toneladas. Amarrava-se 10 toneladas e selava. Cada um tinha o seu selo. A pessoa ia construir o lugar e depois vinha buscar a sua madeira. Às vezes demorava 1, 2, 3 anos para voltar para buscar aquela madeira. Quando chegava para buscar, sabe o que tinha acontecido com algumas das madeiras? Algumas madeiras estavam cheias de cupim. Outras madeiras ficaram tortas. Deram caruncho. Tinha madeira que apodreceu. Tinha madeira que ficou boa. Aí ficava, olha só a malandragem, para você entender o que é selo, o que é posse. Chegavam para o pessoal que veio buscar madeira e falava, isso aqui é seu? Tudo isso é seu? É. Faz o seguinte, as que estão podres, deixa aí. Não vai ter utilidade para você. Ó, tá vendo? Essa aqui está com bicho. Eu pago mais baratinho, deixa elas aí. E tentavam comprar do proprietário as madeiras que não prestavam. Sabe o que o proprietário fazia? A madeira é minha, eu vou levar de qualquer jeito. Ah, mas está estragada, é minha. Essa está torta, é minha. Vamos voltar para a salvação de Deus. Deus selou crentes. Quando ele voltar aqui, vai ter crente cheio de caruncho? Vai ter crente com vida torta? Vai ou não? Não, aqui na igreja eu sei que não tem. Pensa em outro crente. Está com a vida torta, está com bicho, está empenado. Deus olha e fala, é meu. O diabo fala, mas Senhor, que utilidade tem? Ele fala, é meu, eu comprei, eu ponho onde eu quiser. É meu, vou levar. O que traz ao seu coração isso? Paz, o que mais? Alegria, esperança, júbilo. Fala, Senhor, eu estou com a vida torta e vou. Ele fala, vai, eu vou te passar no esmeril, mas você vai. Eu trabalhei na madeireira. Eu sei o que é colocar uma madeira numa prensa. Uma máquina que vai desempenar uma madeira. Eu sei o que é isso. O barulho é assustador. As lâminas têm que ter diamante. Elas comem a madeira fica reta de novo. Se Deus vai te colocar no chão do céu, no teto, na coluna, Ele vai fazer o que Ele quiser. Ele comprou você. É você que pertence a Ele. E não o contrário. Isso é posse. É bom? Gostoso? Posse ou não? Então adianta ficar reclamando de bico papagaio, dor no joelho, não sei o que e tal. Ele vai te levar. Você é dele. É certeza de salvação. Então quando você chega na igreja e fala, Pai, graças te dou, porque não é meu mérito. Se depender de mim, eu fico. Mas o Senhor me comprou. Eu sou sua posse. Me ajuda a não ser um crente torto, um crente desviado, um crente sujo. Mas eu te dou graças, porque quando o Senhor olha para mim, não é mais quem eu sou, mas Cristo vive em mim. E o Senhor comprou. Ponto final. Não dá para falar sobre posse num culto só.
Crente é posse. Eu não vou mais ler os textos, desculpa, não dá mais. Vou fazer o sobrevoo. Em outras conferências, vocês veem João aí 4, vai adiante. O crente é posse, diferenciais do crente. O crente é posse de Deus. O crente tem poder de Deus, no versículo 4 e 5 ele vai mostrar isso. Fininhos, vocês são de Deus, posse. E tendes vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em vocês do que está no mundo. Poder. Vocês pertencem a Deus e o poder de Deus está em você. Porque não é seu poder. É porque Ele está em você que você vence o mundo. Então o diferencial do crente é, eu pertenço a alguém, Ele habita em mim e me dá poder. Terceiro diferencial, com P também. Eles procedem do mundo e não falam... eles procedem do mundo, verso 5. Por essa razão, não falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Olha o que ele diz no 6. Nós somos de Deus, posse. Aquele que conhece a Deus nos ouve. João fala assim, o verdadeiro crente tem um diferencial, ele escuta a verdade. Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Você está ouvindo a voz de Deus? Você escuta? Porque alguns estão seguindo a Globo, seguindo N coisas. É a voz dele que você tem ouvido no meio dessa multidão. 3 diferenciais do crente. Ele pertence a alguém, esse alguém habita nele dando poder e por causa disso a palavra de Deus faz sentido para o crente. Evidência da salvação, só passando. Amor, de 7 a 12. Amados, viu como ele começou o terceiro bloco? Primeiro, amados, verso 1, verso 4. Filhinhos, começou outro bloco de pensamento, verso 7. Amados, quando ele fala amados, está mudando. Tem outra recomendação. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então seja, uma evidência da salvação. Quer saber se você é salvo? Ame. Tem crente, pelo amor de Deus, que não sabe o que é amor. Não sabe lidar com outro dentro da igreja. Não sabe o que é isso. Olha só. Ame o seu irmão, do 7 a 8. Ame o perdido e ame a Deus. Quando foi a última vez que você deu provas de amor para um irmão em Cristo que não é do seu rol familiar? Você fez uma coisa e falou, vou fazer só porque eu amo essa pessoa. Tem crente que não fala que eu amo nem para a esposa, nem para o marido. Para os filhos. Sabe o que é isso? Amar o perdido? Não. Quero eu. Você fala, não, pastor, eu amo o perdido. O que você faz que mostra que você ama o perdido? Qual é a evidência na sua vida de que você ama o perdido? O padeiro, o açougueiro, a pessoa do mercado, a moça que trabalha na sua casa, o jardineiro, eles percebem o seu amor por ele? Como? Quantas vezes você explora eles no valor que você paga para a faxina, paga para o jardineiro? Quantas vezes você fala mal da cabeleireira? Que amor é esse? Como é que você pode falar que ama se você desce a língua? Precisa de outro domingo para falar sobre isso. Aquele que não ama, verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, então não diga que você conhece a Deus se você não ama. As pessoas, nós seríamos conhecidos como a comunidade do amor. Eu não conheço essa igreja, será que os vizinhos daqui falam, olha, essa igreja é a igreja de amor? Ouvi a história de uma mulher que morava num convento, que foi colocada pela família numa escola de freira. E a escola de freira, é um convento, né? Acho que eu falei certo. Um convento ficava ao lado da igreja. A igreja era a igreja Assembleia de Deus. E a freira batia nas pessoas falando assim, quando a igreja começava a cantar, as moças, as noviças, abriam a janela e ficavam olhando pela fresta. O povo cantando, a alegria. E quando terminava o culto, ela via os crentes se abraçando e comendo junto e saindo juntos. E elas vibravam, falavam, nossa, que é isso? Porque não tinha na igreja católica. Quando termina a missa, cada um vai embora para sua casa, acabou. E a pessoa ficava fascinada olhando aquilo. Se o mundo olhar para nós, verá a comunidade do amor? Porque talvez venha um visitante aqui, entre e sai e nem sabe. Hoje vai ser fácil, você me cumprimenta, eu sou pastor, todo mundo quer cumprimentar. Mas talvez venha visitantes aqui que vão embora e não sabem o que é amor. Porque você sempre senta no mesmo lugar, você sempre conversa com as mesmas pessoas, você só tem o seu ciclo de amizade. Você é egoísta.
Sua vida e sua família é uma panela fechada. Talvez hajam pessoas na igreja divorciadas, que sentem falta da necessidade de estar numa família, mas você sempre convida outro casal. Você convida o solteiro, convida solteiro, o casado, convida casado. Cadê o seu amor pelas viúvas? Pelos divorciados? Onde está essa comunidade do amor? Você acha que você ama a Deus só porque você cantou algumas palavras bonitas? Deus precisa mudar a nossa mentalidade. O mundo deveria entrar aqui na igreja e falar: se entrasse um bêbado aqui nessa noite e sentasse aqui dentro, nós somos uma comunidade movida por Deus, cheias de Deus, cheio do Espírito dele. Mas um alcoolizado aqui dentro seria notado por todo mundo. Ele ia falar alto, ele ia ser inconveniente, todo mundo ia virar a cabeça, olhar, ia ficar aquela situação incômoda. Deveria ser da mesma forma quando se uma pessoa dominada pelo álcool entra aqui e é notada, uma pessoa dominada por Deus, quando chega no trabalho, tinha que ser percebida. Quando um crente sobe no ônibus, as pessoas vão perceber que tem um crente ali. A maneira como ele olha, como ele se fala, como ele trata, o que ele escuta. Agora, se os seus ídolos é o mesmo do mundo, se o que norteia o padrão dos jovens da igreja é o cabelo que o Neymar usa, o carro que ele compra, a tatuagem que se fez, se a música que se escuta é do cantor sertanejo da moda, qual é a diferença entre você e o mundo? Não ameis ao mundo nem o que nele há, capítulo 2, já devem ter falado aqui. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Meus irmãos, há tanta coisa nesses textos aqui para expor. O meu desafio é que o pastor Marcelo pegue volte, 1 João, e verse, por favor, palavra a palavra. E vocês vão ficar surpresos da profundidade do que ele está dizendo. Ame a Deus, ame o perdido. Outra evidência de salvação. Então, a primeira evidência de salvação é amor. Qual que é a verdade central mesmo? Qual que é a verdade central? Muito bem. E aí nós falamos sobre 3 tipos de... Qual é o primeiro tipo? O ingênuo, o incrédulo, o investigador. Qual deles você tem que ser? Investigador. Qual deles você é? Não fala. Só pensa. Qual você tem que ser, você sabe. Segundo lugar, nós falamos que 3 diferenciais que o crente tem e outras pessoas não têm. Tudo começa com P. O primeiro é: você pertence a alguém, é posse de alguém. Você recebeu dele poder porque ele habita em você. E se ele habita em você, você conhece a palavra dele. E aí nós estamos falando agora de evidências. Eu já falei de 3 crentes, 3 diferenciais. E agora as evidências são amor, ame. Ame o irmão, ame o perdido, ame a Deus. Outra evidência de salvação, 13 ao 15, vem aí. A habitação do Espírito Santo, versículo 13. Ele diz assim: nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito. Quer saber se você é dele? Tem o Espírito. Pastor, como é que eu faço? Não dá para desdobrar. Como é que você sabe que você tem o Espírito Santo? Vai falar que você cai no chão, grita, fala em línguas, daí não, isso é outra coisa, histeria. Uma vez um homem disse para mim, chamado Antônio, ele foi num culto, e ele falou que ele estava tão cheio do Espírito Santo, quando ele voltou da igreja, que ele andava pela rua subindo nos postes. Ele abraçava os postes, subia, descia, atravessava a rua, subia o outro. Falei, vai trabalhar em empresa elétrica, vai economizar. Que o Espírito Santo quer fazer alguém subir igual louco, de subir em poste e descer? Ia fazer sucesso em festa junina, no pau de sebo, né? Ia ganhar tudo lá. Que bobeira é essa? Que poder é esse? Qual é a evidência de que o Espírito Santo está em você? A Bíblia diz o seguinte. Alguém lembra do texto de Gálatas? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Tem crente que parece que nasceu no limão, não sabe o que é alegria. Você olha para ele, aquele cara amargado. Tá tudo bem? Tá indo. Como é que estão as coisas? Um dia de cada vez. Pelo amor de Deus. Vocês lembram daquele leão, Lip Hart? Mais antigo aqui, sabe o que é isso aí? Caiena falava, ó dia, ó hora. Tem crente que é assim. Parece que anda com uma coisa cinzenta em cima. O crente, gente, tem que ser diferente, tem que ter alegria. Até num velório o crente manifesta alegria.
Não venha com desculpa, pastor, tal, eu não posso me alegrar. Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Está falando para quem? Para a igreja. Crente tem problema com alegria. Alegrem-se em Deus. O fruto do Espírito é amor, já falamos. Alegria, paz. Você tem paz? Ai, pastor, as contas vencem amanhã. Ai, pastor, está acabando o mês, acabou o dinheiro. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Por favor, tenha um pouco mais de paz. Paz, serenidade. Tá difícil. Amor, alegria e paz. Bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Evidência de que Deus está em você. O mundo vê isso? Não vou desdobrar, não dá tempo mesmo. Pergunta para sua esposa. Amor, você vê o Espírito Santo em mim? Mas faça com sinceridade. Pergunta para os seus filhos. Filho, escreva aqui no papel. Como você vê o Espírito Santo na vida do papai? O que você vê? Porque tem casa que na hora de ir para a igreja, a gritaria, a briga. Olha, é difícil, não é fácil. Antes de vir aqui para a igreja, nós saímos da onde eu estava brigando. Eu e minha família, por causa de um evento que aconteceu. Nós estávamos numa casa e nós saímos, fomos almoçar e voltamos. Haviam 5 pessoas no carro. Minha família é formada por 4. Mas havia 5. E eu desci do carro, e todo mundo desceu, e essa 5ª pessoa desceu do carro e deixou a porta aberta. E todos nós entramos no apartamento, fomos nos arrumar, e ficamos em cima mais de 1 hora quase. E quando eu desci na rua, a porta do carro estava aberta. Não é que ela estava destravada, ela estava aberta. Qual a leitura que nós fizemos? Alguém arrombou, roubaram. E meus irmãos, eu fiquei muito irritado com aquilo. Que eu olhei, quando eu percebi que era só desleixo da pessoa que estava no carro, eu vim irritado. Então, quando eu falo sobre evidência de salvação, eu não estou apontando o dedo para você, porque eu também preciso disso. Todos nós. Há momentos que você quer estourar, não quer? Você fala, ai, Senhor, se eu pego essa pessoa... eu sei. O crente pensa assim também. Mas nessa hora você volta a Deus e fala, Senhor, dá-me da tua mansidão. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim. Quais as 2 coisas que ele falou que você ia aprender dele? Seja manso e humilde. Uma outra ocasião a gente prega o que é manso e humilde. Tudo bem? A habitação, o testemunho no versículo 14, verso 14. Nisso temos visto o testemunho que damos do Pai. Então, evidência de salvação. O Espírito habita em você? Você testemunha da verdade? Tem falado de Cristo? Vou fazer uma conta rápida. Se você falar do amor de Cristo para uma pessoa nesse ano de 2017, vou ser generoso, aumenta para o outro ano, 2018, tá bom? Se em 2018 você compartilhar e almejar, servindo a Deus, não é que você vai conseguir, de buscar uma vida para Jesus, a igreja dobrava de tamanho. Em 1 ano. Mas quando foi a última vez que você colheu uma vida para Jesus? Que você semeou a verdade? Quando foi a última vez que você apresentou o plano de salvação? Se é que você conhece e sabe. Ah, pastor, não sei. Vai ser investigador. Vai aprender. Não liga para o pastor, não. Vai estudar. Pode pedir ajuda. Pastor, o que eu faço? Mas não é consultar só. Profissão de fé, versículo 15, ele fala aí. Aquele que confessar Jesus como Filho de Deus. Então, evidência de que eu sou salvo. Deus habita em mim, eu testemunho da verdade. Eu não só falo da salvação, mas como eu professo salvação pessoal. Martinho Lutero disse o seguinte, até o diabo é capaz de dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Até o diabo fala isso. Mas só um crente pode dizer, Jesus Cristo é meu Senhor. Qual é a diferença das 2 declarações? Jesus é o Senhor e Jesus Cristo é meu Senhor. Tem diferença? Não sei quem é você aí. Evidência de salvação, 16 a 21, para terminarmos. Bem facinho. Vou colocar os 2 aí. Acabou. Viu? Consegui pegar 21 versículos numa noite aí, tranquilo. 16 a 21. Evidência de que você é salvo. Existe convicção disso no seu interior, existe prática disso. Eu vou só apontar onde está convicção e prática, e aí nós terminamos. E nós conhecemos e cremos no amor, o amor que Deus nos tem. O que é cremos? Convicção. Nós cremos no amor que Deus tem por nós. Convicção.
Se eu perguntar para você, Deus te ama, o que você diria? Aí não tem convicção. Deus te ama? Isso aí tem que estar claro. Mas sabe quando isso vai ser claro para você? E quando acontecer aquele problema, fala assim, se Deus me ama, isso não teria acontecido. Se Deus me ama, eu não teria perdido emprego. Se Deus me ama, é nessa hora que tem que falar, Deus me ama. Aconteceu tudo isso, Deus me ama. Ponto final. Como é que eu sei? Ele já deu mostra, ele não precisa fazer, ele já fez. A prova, ele já fez. Deus é amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é que nos aperfeiçoamos no amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, lá, convicção. Você tem medo do dia do juízo? Tem crente que fala, se você morrer hoje, para onde você vai? Não precisa responder não. Se você falar céu, parabéns, convicção. Se você falar não sei, inferno. Já estou resolvendo para você, já adiantou bastante, hein? Fala, não sei para onde eu vou, não sabe? Não. Você fala, pastor, eu estou na dúvida. Deus colocou uma linha e disse, salvo e perdido. Salvo e perdido. É possível ser salvo e estar em dúvida? É possível. É possível sim. Eu mesmo aceitei Jesus umas 5 vezes quando adolescente. Todo culto que alguém pregava eu aceitava. Senhor, se eu não aceitei na outra, hoje eu aceito. Porque eu aceitava, ia para casa, brigava com os meus irmãos. Na verdade, são 3 irmãos, né? Eu não brigava, mas meus irmãos são muito pecadores. E tumultuava a casa. Eu só orava e fazia devocional. E eles eram muito maus. Eu gosto de falar isso nas igrejas. Eles não estão aqui para se defender. Mas eu ficava triste porque eu aprontava e eu falava, não, eu não posso. Um crente não pode fazer isso. Então eu sou incrédulo. Eu ia para o culto e alguém pregava, pecador, arrepende-se. Quem quer aceitar Jesus? Eu levantava a mão. Vem à frente, eu vinha, o pastor nem queria mais me ver. De novo, irmão? Eu falei, pastor, semana foi difícil. Semana foi difícil. Crente o quê? Ingênuo. Eu perdi, não sei o quê, até eu entender que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quando eu me converti, eu não me tornei perfeito, eu continuo lutando. E aí então veio o quê? Quando eu entendi isso, veio convicção. E alguém pergunta, você tem medo agora? Não, agora eu não tenho mais medo. Convicção. Fruto do quê? De Deus agir na sua vida. E ele termina dizendo assim, 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. É convicção, tá vendo? Ora, o medo produz tormento. Logo, o que teme não é aperfeiçoado no amor. Não tenha medo de encontrar com Deus. Ele te ama. Mas se você não é crente, tenha medo. Já ouviram a frase, todos os caminhos levam a Deus? Já ouviram? Verdade ou mentira? Verdade. Vou dizer para você, todos os caminhos levam a Deus. Quando alguém pergunta para você, fala, pura verdade. Só um leva como filho. Todos os restos vai encontrar com o juiz. Mas todo mundo vai encontrar com ele. Não vai ou não? Todo mundo vai encontrar. Todos os caminhos levam a Deus, mas só um leva em paz. Se alguém falar, é verdade, tudo leva. Mesmo quem não está seguindo Deus, um dia vai se encontrar com Ele. Vai chegar lá. E naquele dia, vai se arrepender da escolha que fez. Decida aí. Terminando, 19, nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém disser, ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Se odeia alguém aqui na igreja, não fala. Nem olha para ninguém. Agora a hora crítica. Pensa em alguém que você não gosta. Tem alguém? Tem alguém que você fala, pastor, esse irmão aí? Você odeia alguém? O texto aqui é muito, muito pesado. Se alguém odeia a Deus, odeia o irmão, não ama a Deus. Mas você não conhece aquele irmão. Não interessa. Tá aqui. Não vem com um papo furado. Não, mas não sei o que. Deus conhece. Sabe o que é a igreja? Igreja é um ajuntoado de gente complicada. No mesmo lugar. Você se acha bom? Pelo amor de Deus, meu irmão. Olha, louve a Deus que eu não sou Deus. Eu nunca escolheria você para ser salvo. Sabia disso? Eu estou sendo sincero, o pastor tem que falar a verdade, né? O que você acrescenta para o reino de Deus? Eu salvaria Paulo, sem dúvida nenhuma. Paulo, Lutero, chamaria uns 10. O que você acrescentou? Qual é o acréscimo? Contratar um Neymar por time? É normal. Mas contratar você. Você dá trabalho. Sem vergonha. Você tropeça. Eu pergunto para você qual a vantagem o reino teve com você. Pensa aí, numera na sua cabeça e fala, olha, o reino de Deus ganhou. Ganhou o quê? Você
você está sentado aqui, o apóstolo Paulo fala que Deus chamou os piores do mundo, os que nada são, a escória. Eu e você estamos aqui, sabe por quê? Nós somos os piores. Fala baixinho, tá gravando? Não. Agora já foi. Nós somos os piores. E eu sou pior do que você. Vou dizer por quê. Deus sabe que eu sou tão ruim, mas tão ruim, que Ele me chamou para ser pastor, para ter contato com a Bíblia todo dia. Que se eu não tiver contato com esse livro todo dia, eu não sei onde eu estava. Não sei. Deus falou, vai ser pastor. Caiu aqui. Vai ser pastor. Eu e você tem uma visão correta de si. Olha para o espelho e fala, Deus, eu agora entendi o que é graça e misericórdia. O Senhor me salvou. Graça, misericórdia, não mereço. Quando você entender isso, seu coração vai ser de convicção e falar, meu Deus, graças te dou. E ele termina dizendo assim, último versículo, ora, temos da parte de Deus este mandamento. Aquele que ama a Deus, ame ao seu irmão. Eu vou terminar aqui. Não diga que você tem vida, se você tem convicção e você não tem prática. E não adianta praticar sem ter convicção. Quem pratica sem convicção é espírita. Quem tem convicção e não pratica é fariseu. Está na hora de nós mudarmos. E eu espero que essa igreja brilhe no meio de São Bernardo de tal maneira que quando as pessoas citarem essa igreja, eles vão dizer, eu vou lá na igreja Batista Boas Novas. Ele fala, vai naquela igreja, a igreja do amor. Olha, quando você entrar lá, você vai sentir Deus naquele lugar. Eu espero que isso aconteça. Baixe sua cabeça um instante, vamos orar. Minha pergunta para você é muito simples. Enquanto você ora, minha pergunta é, por que Deus trouxe você aqui essa noite? Por que hoje? Por que Ele permitiu? Você poderia estar doente, viajando. Por que Ele trouxe você? Ele queria dizer para você, seja um crente investigador. Pare de ser incrédulo ou ingênuo. Ele quis lembrar para você o privilégio que você tem. Ser posse dele. Receber o poder que a habitação dele traz. E ser alguém que ouve e propaga a palavra. Quer mostrar para o mundo que Deus está na sua vida? Ame. Ame a Deus. Ame o perdido. Ame o seu irmão. Agradeça a Deus pela habitação dele. Dê testemunho do que ele fez. Dê profissão de fé da salvação pessoal. Viva neste mundo com convicção e desenvolva a prática de santidade. E se você fizer isso, o mundo verá o quanto Deus habita em você. E você não será confundido. Ó Deus de toda graça, eu te louvo por tua palavra. Ela é mais profunda do que nós podemos compreender. A minha súplica de todo o coração é que essa igreja seja tomada pelo teu Espírito poderosamente. Derrama mais amor aqui. Se há irmãos que odeiam outros aqui dentro, e eu sei que toda igreja tem. Irmãos que não se falam há muito tempo, que não se olham, não se suportam. Fofoqueiros, maldizentes, caluniadores, Senhor, cura isso. Extirpa o mal no meio da tua igreja, derrama perdão e graça. Nós somos pecadores. Que nós possamos estender mais graça, assim como o Senhor nos chamou os piores, que nós tenhamos misericórdia e graça daqueles que pecam. Mas ao mesmo tempo o Senhor nos leva a ser uma igreja de santidade. Que o pecado aqui dentro seja tratado. Que o pecador seja acolhido, mas que o pecado seja confrontado. Que a tua palavra nunca deixe de ser pregada aqui, Senhor. Incendeie os corações com a verdade, que eles amem a tua palavra. Eles que não precisam ler com os dedos ou com os lábios, mas que eles amem de coração. E que eles não desperdicem mais as escolas dominicais, os cultos de oração. Desperta o teu povo da cegueira, da mornidão.
Traz, Senhor, santidade a essa igreja, que ela brilhe como luzeiro no meio de São Bernardo. Essa é a minha súplica em nome de Jesus. Amém.